Até quando você vai continuar lutando sozinho na sua mente? Quando Deus está te dizendo, solta tudo e confia em mim? Há momentos em que pensamos tanto que nos afastamos do único que pode nos dar paz. Pensamos em tudo o que pode dar errado, no que não entendemos, no que não chega, no que não muda, e esquecemos de olhar para o céu. E se eu te dissesse que enquanto você tenta resolver tudo com sua mente, Deus está esperando em silêncio que você entregue o que não pode mais carregar? Sim, hoje Deus te diz, pare de pensar tanto e comece a confiar de verdade. Porque não é seu raciocínio que abrirá as portas, é sua fé, não é sua lógica que trará cura, é sua rendição. Há uma verdade espiritual que poucos conhecem, e quando você a descobrir pode mudar radicalmente sua forma de viver e enfrentar o que te atormenta. Neste vídeo você ouvirá coisas que não são comuns, mas que tocam profundamente palavras que o Espírito Santo quer semear em você hoje. Porque já basta de viver com a mente em guerra e a alma em silêncio. E se este for a resposta que você pediu a Deus ontem à noite entre lágrimas, e se este vídeo for a forma como Ele está te dizendo, não pense mais, confie em mim, meu filho, permita-me te acompanhar nestes minutos, vamos caminhar juntos pela palavra. Vou te mostrar o que Jesus ensinou sobre a confiança verdadeira e por que pensar demais pode ser, espiritualmente, uma forma de desobediência disfarçada de prudência. Mas antes, se esta mensagem já está te tocando, comente agora mesmo paz em Cristo. Declara e escreve como um ato de fé. Ao fazer isso, você está registrando que sua mente não terá mais a última palavra. Hoje quem fala é o céu. Por favor, inscreva-se. Faça isso não só por você, mas por todos que hoje não têm uma igreja, que estão sozinhos, sem direção, e precisam deste tipo de conteúdo para se manterem firmes. Este canal é uma família de fé, e se você chegou até aqui, é porque Deus está te dizendo, este também é o seu lugar. Ative o sininho e seja parte ativa do que Deus está construindo aqui. Dê um like neste vídeo. Não é por números, é por almas. O YouTube mostrará esta mensagem a outros crentes feridos, confusos ou cansados, e você terá sido parte desse milagre. Que lindo é saber que ao clicar você também prega. Fique comigo até o final. A penúltima lição pode conter a chave para desbloquear uma bênção que o céu guardou só para você. Agora sim, vamos começar o estudo. Que o Espírito Santo nos fale. Número 1. Quando a mente se torna um deserto espiritual. Há batalhas que não se veem, não sangram, não fazem barulho, mas desgastam a alma como uma tempestade sem fim. São essas guerras silenciosas que travamos dentro de nossa própria mente. Pensamos e continuamos pensando, como se cada pensamento fosse uma corda que tentamos amarrar para sustentar nossa paz, mas só conseguimos nos enredar mais. Você já sentiu que orou, fez tudo o que sabia fazer, e mesmo assim continua dando voltas no mesmo assunto? Como se seu coração dissesse, confie, mas sua mente gritasse, você ainda não pode soltar? Este é um dos conflitos mais profundos na vida de um crente. Porque embora saibamos que Deus é fiel, muitas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós. A mente se torna um deserto, um lugar onde tudo parece seco, sem respostas, sem direção. Nesse deserto, o inimigo sussurra dúvidas, temores, falsas saídas. O que começou como uma preocupação se transforma em ansiedade e depois em paralisia espiritual. Por que pensamos tanto, mesmo quando oramos? Porque fomos treinados pelo sistema deste mundo a acreditar que o controle é tudo, que se entendemos, dominamos, que se analisamos, resolvemos. Mas no reino de Deus, o controle não é a porta, é a barreira. Deus não precisa que você entenda, Ele precisa que você creia. E essa é uma verdade que custa aceitar quando vivemos muitas feridas, traições, fracassos. Porque cada cicatriz do passado diz à sua mente, tenha cuidado, mas o Espírito Santo sussurra à sua alma, tenha fé. É nesse choque entre o que a mente lembra e o que o Espírito anseia que nasce o desgaste. Jesus sabia disso, por isso ensinava com simplicidade, com profundidade que não requer explicações técnicas, mas decisões do coração.
Ele não veio nos dar um sistema teológico complexo. Veio nos mostrar que a confiança é mais poderosa que o conhecimento, porque mesmo o conhecimento sem fé acaba sendo uma carga. Quantas vezes você buscou respostas em excesso e só encontrou mais confusão? Há quem leia a palavra buscando uma fórmula para resolver suas vidas, quando a Escritura foi feita para revelar o caráter de um Deus que quer caminhar com você, não apenas te responder. Pensar não é ruim, Deus nos deu inteligência. Mas quando pensar substitui confiar, torna-se um ídolo, um lugar onde consultamos mais nossa lógica que o Espírito, como se a fé tivesse que passar primeiro pelo filtro do raciocínio para ser válida. E não funciona assim. A fé nem sempre faz sentido e não deveria, porque, se você entende tudo, onde fica o mistério, onde fica o milagre? Pense nisto, a borboleta não entende o processo enquanto está no casulo. Está completamente envolvida sem ver, sem se mover, mas algo está acontecendo dentro. Se ela pudesse pensar como nós, talvez se perguntasse: o que está acontecendo? Por que não saio? Por que estou assim? E no entanto, no final do processo, ela voa. Assim é também seu processo. Por isso, pensar demais pode atrasar o que Deus já começou a fazer no invisível. Do ponto de vista científico, sabemos que o cérebro humano é programado para nos proteger. Por isso, diante da incerteza, busca padrões, lógica, explicações. Mas o espiritual nem sempre segue essa programação. Deus não responde a fórmulas, responde a corações rendidos. Por isso, muitas vezes, Deus permitirá que seus pensamentos cheguem ao limite, só para que você olhe para Ele. Quando não há mais análise, plano ou solução, aparece o sussurro que diz: confia, eu sigo no trono. Você percebe o quão profundo é isso? Não se trata de parar de pensar, mas de parar de controlar pelo pensamento. É aprender a pensar desde a fé, desde o descanso, desde a certeza de que, se Deus está com você, mesmo que não entenda, tudo está sob controle. E se hoje você decidir confiar mesmo sem ver, e se decidir descansar mesmo sem compreender, sua mente não é sua inimiga, mas também não é sua guia. Sua guia é o Espírito Santo. E Ele está falando com você agora. Ele está tocando seu coração enquanto ouve estas palavras, porque sabe que você está cansado, que quis soltar, mas volta a carregar o peso uma e outra vez. Hoje é o dia de soltá-lo. Hoje é o dia de entregar o controle, não a um vazio, não ao destino, mas ao Pai que te ama mais do que você pode imaginar. Quero que você entenda algo muito importante. O que você está sentindo agora não é apenas gestão emocional, é direção divina. É um momento santo. Fique, porque nos próximos minutos vamos mergulhar ainda mais neste tema, e o que vem pode mudar para sempre a maneira como você enfrenta seus pensamentos e sua fé. Número 2. O peso invisível de querer entender tudo. Às vezes, o que mais pesa não é o que está acontecendo, mas o que não conseguimos entender. Nesse espaço onde a lógica não alcança e as respostas não chegam, nasce uma angústia silenciosa que poucos sabem expressar. É o peso invisível de querer entender tudo, de precisar saber por quê, para quê, quando, como. Por que Deus permitiu isso? Por que não falou mais claro? O que estou fazendo errado? Sem perceber, esse desejo de entender, legítimo, humano, doloroso, torna-se uma carga mais pesada que o próprio problema. Você não está sozinho. Todos em algum momento quiseram respostas, e Deus não se zanga por isso. Ele é um pai que sabe que seus filhos perguntam, duvidam, se sentem perdidos. Mas também é um pai que nem sempre responde como esperamos, porque, se você entendesse tudo, deixaria de buscá-lo. Quando tudo faz sentido, você não precisa de fé. Mas quando está na neblina, sem direção, sem lógica, é onde sua confiança se torna uma oferta. É onde sua obediência brilha mais que seu entendimento. Aqui vem algo muito importante. Deus não está interessado em que você entenda todos os detalhes. Ele está interessado em que você se torne alguém que confia, mesmo sem entender. Você percebe? Não se trata de ser forte ou pensar positivo. Trata-se de transformar sua dependência do entendimento em uma dependência do Espírito.
Porque quando sua paz depende de entender, sua fé sempre estará em crise. Há uma armadilha espiritual sutil nisso tudo. O inimigo nem sempre quer que você se afaste de Deus. Às vezes só quer que você dependa da sua mente para se aproximar dele. Quer que você o busque com ansiedade, com necessidade de controle, com a ideia de que orar é uma fórmula que deve te dar uma resposta rápida ou visível. Mas Deus é um Deus de processos, não de fórmulas. Ele trabalha em silêncio. Muitas vezes as respostas que pedimos não vêm porque o silêncio de Deus está formando algo maior que qualquer explicação. Está formando seu caráter, sua maturidade, sua sensibilidade à voz dele. Lembre-se, Jesus não explicou tudo aos seus discípulos. Muitas vezes respondia com outra pergunta ou com uma parábola misteriosa. Por quê? Porque não queria apenas informá-los, queria transformá-los. E a transformação não ocorre na mente, ocorre no coração. Se sua necessidade de entender é, no fundo, uma forma de evitar confiar, talvez sem perceber, você está dizendo: Senhor, mostre-me tudo e depois confiarei. Mas Deus diz: confia agora e depois entenderá. Isso não é fácil. Eu sei, especialmente se você vem de experiências onde foi ferido por confiar, quando sua confiança foi traída por pessoas. Seu coração se enche de filtros, defesas, estratégias mentais para se proteger, e, sem perceber, você começa a tratar Deus como se ele fosse mais um que pode te falhar. Mas ele não é assim. Ele não joga com suas emoções, não te manipula. Deus é fiel, mesmo quando você não sente. Ele vê o panorama completo e seu plano é perfeito, mesmo que seus pensamentos não o compreendam agora. Você já notou que alguns dos maiores milagres da Bíblia ocorreram quando alguém deixou de raciocinar e simplesmente obedeceu? Imagine Noé construindo uma arca sem ter visto uma gota de chuva. Que lógica tinha isso? Que sentido prático? E no entanto foi sua obediência sem lógica que salvou sua família e mudou a história. A lógica nem sempre te levará ao sobrenatural, mas a obediência sim. Na sua vida também pode haver uma arca que você está chamado a construir, algo que não entende, que parece ilógico, que talvez até te ridicularize perante os outros, mas que é exatamente o que Deus precisa que você faça para preparar sua vitória. Por isso hoje te digo, não lute contra sua mente, entregue ao Senhor. Diga com sinceridade: Pai, eu não entendo isso, mas confio em Ti. Não preciso de todas as respostas para Te seguir, só preciso da Tua presença. Esse ato de entrega não é resignação, é poder, é sabedoria celestial, é a forma mais valente de viver, confiando sem ver, caminhando sem entender, descansando sem controlar. Aqui vem algo profundo. Sua fé não será real até que você consiga confiar apesar do silêncio. Então, se hoje você sente que o céu está calado, que seus pensamentos não param, que tudo parece confuso, não veja isso como um sinal de abandono. Veja como uma oportunidade divina para fortalecer sua confiança. Porque quanto menos você entender, mais espaço há para que Deus se glorifique. Respire fundo, solte, descanse. Ele não te deixou nem por um segundo. E o que está por vir será melhor do que sua mente jamais poderia imaginar. Número 3. Quando confiar se torna seu maior ato de guerra espiritual. Confiar nem sempre parece um ato de poder. Muitas vezes parece rendição, como baixar os braços, como não ter mais opção. Mas na perspectiva do reino de Deus, confiar é lutar, é resistir, é declarar em silêncio que o inimigo não terá a última palavra sobre sua mente. E se eu te dissesse que, cada vez que você escolhe confiar no meio do caos, está travando uma guerra invisível no mundo espiritual? Sim, como você ouviu, cada vez que você decide deixar nas mãos de Deus o que te atormenta, está enfraquecendo o inimigo. Está dizendo que seus pensamentos já não lhe pertencem, que sua mente não será mais seu campo de jogo. Há uma batalha que não se trava com gritos, nem com argumentos, nem com força física. Ela se trava com confiança, com uma fé que diz: não entendo, mas sigo. Não vejo saída, mas sei que Deus está aqui. Não sinto forças, mas caminho porque Ele me leva. Às vezes pensamos que a guerra espiritual é só repreender, orar alto,
jejuar por horas, e tudo isso faz parte. Mas uma das armas mais poderosas que um crente pode usar é sua capacidade de confiar. Porque o inimigo não sabe o que fazer com alguém que, mesmo no meio da dor, continua dizendo: eu sei em quem confiei. O inimigo opera na lógica, na acusação, no medo, mas Deus opera na fé, no silêncio fértil, na espera que transforma. Por isso, quando você decide confiar, está desativando a estratégia do inferno de te manter em ansiedade e confusão. Você está escolhendo um caminho elevado onde o inimigo não pode te alcançar. Pense nisto: a confiança é como uma torre espiritual, de baixo parece frágil, mas quando você está no alto dela, vê de outra perspectiva. Desde a confiança, você não reage mais a cada medo. Você discerne, não corre mais, aprende a esperar, não luta mais por controlar, começa a se render. Confiar é uma declaração espiritual que diz: eu não vivo mais pelo que vejo nem pelo que penso. Vivo pelo que ele prometeu. Essa é a maior ameaça para o inferno, porque o inimigo pode lidar com mentes atadas ao controle, mas não pode manipular corações que já se entregaram. Agora, não confunda confiança com passividade. Confiar não é ficar de braços cruzados esperando que tudo se resolva magicamente. Confiar é se mover quando ele diz caminhe, parar quando ele diz espere, e obedecer mesmo sem compreender. Confiança é se mover com paz, não com desespero. É avançar sem pressa, mas com propósito, é deixar que suas decisões nasçam da direção divina, não da pressão mental. O que isso significa na prática? Significa que antes de responder aquela mensagem, você ora; antes de tomar aquela decisão importante, você silencia; antes de buscar a lógica, você busca a voz de Deus. Isso é guerra espiritual, porque em um mundo que te ensina a reagir, você escolhe obedecer. Em um sistema que premia a ansiedade, você escolhe descansar. E uma cultura que glorifica o controle, você decide soltá-lo aos pés de Cristo. Te compartilho uma imagem que pode te ajudar. Imagine que você está em uma barca no meio de uma tempestade. O vento sopra forte, as ondas batem com fúria. Tudo dentro de você grita para agarrar os remos e lutar. Mas Jesus está na barca, dormindo tranquilo em paz. O que você faz? Sua mente quer ação, sua alma precisa de descanso. E aí, exatamente aí, é onde se define sua guerra espiritual. Entre remar com suas forças, ou deitar-se ao lado dele, e confiar que aquele que acalma tempestades, segue com você. Você vê? Confiar não é parar de lutar, é mudar de campo de batalha. Você não luta mais com seus pensamentos, luta desde seu espírito. Não enfrenta a tempestade com ideias, mas com a presença de Deus. E ouça isto: cada vez que você decide confiar, está deixando espaço para que o milagre aconteça, porque onde termina sua lógica, começa a glória dele. Onde termina sua estratégia, começa seu poder. Onde você solta, ele age. Talvez você passe anos lutando com pensamentos que não te deixam em paz. Hoje o Espírito Santo te diz: essa não é sua batalha, entregue a mim e eu a luto por você. Então respire e solte, porque você não está perdendo o controle, está devolvendo a quem nunca o perdeu. O que o inimigo quis usar para te destruir, seus pensamentos, suas dúvidas, seus medos, Deus vai usar para te levar a uma nova dimensão de fé. Mas para isso, você precisa fazer algo hoje, não amanhã confiar como nunca confiou antes. E quando fizer algo, no invisível se romperá, uma corrente cairá, uma porta se abrirá. Porque a confiança verdadeira sempre tem uma recompensa, sempre. Fique, porque agora vamos entrar de verdade em um dos momentos mais importantes deste estudo. Entender por que a mente não pode guiar quem foi chamado a viver pelo Espírito. Número 4. A mente não pode guiar quem foi chamado a viver pelo Espírito. Vivemos em uma geração que exaltou o poder da mente como o centro de tudo. Nos ensinaram que o pensamento pode tudo, que se você pode imaginar, pode alcançar, que se pode analisar, pode resolver, que se entende, então está bem. Mas isso não se aplica quando você caminha com Deus. Porque você não foi chamado a viver por lógica, foi chamado a viver por fé.
E aqui ocorre o conflito interno que muitos crentes não sabem como enfrentar. Como vivo pelo Espírito quando minha mente exige provas, respostas e segurança? Essa é a tensão que te mantém inquieto à noite, que faz você orar, mas depois duvidar, que te leva a confiar na promessa e 5 minutos depois, voltar ao mesmo pensamento de ansiedade. Há uma verdade dura, mas libertadora: a mente humana, sem ser renovada, nunca poderá entender os caminhos do Espírito. A lógica humana não pode guiar uma alma selada pelo sobrenatural. É como tentar usar uma bússola para navegar o céu. Não funciona, não foi projetada para isso. A mente sem fé se torna um mapa errado para uma viagem divina. Por isso muitas pessoas se frustram em sua vida espiritual, querem entender o processo antes de confiar, querem ter o esquema completo antes de dar o primeiro passo, querem viver por direção, mas não por presença. E sabe o que? Deus não nos prometeu um plano detalhado, prometeu sua companhia, e isso deveria ser suficiente. Você está disposto a caminhar por onde não vê, só porque sabe quem está com você? Isso é viver pelo Espírito. Isso é o que transforma uma fé religiosa em uma fé viva. Isso é o que distingue os que conhecem a Deus dos que apenas o estudam. Porque conhecer a Deus não é ter uma lista de versículos memorizados, nem entender cada doutrina com precisão. Conhecer a Deus é ter intimidade com sua voz. É reconhecê-lo mesmo quando está em silêncio, é segui-lo mesmo quando não dá explicações. Lembra quando Abraão foi chamado a sair de sua terra? Deus não lhe deu o destino, só diz: saia e eu te mostrarei. Isso é viver pelo Espírito, obedecer sem saber, caminhar sem uma rota clara, mas com confiança absoluta. E claro, a mente se rebela contra isso porque foi feita para estruturar, não para confiar. Por isso, um dos atos mais poderosos que você pode fazer como filho de Deus é dizer à sua mente: você não é mais minha guia, agora quem guia é o Espírito. Te compartilho uma imagem que pode te ajudar. Imagine que sua vida é um avião. A mente é o copiloto. Tem experiência, sabe calcular, te alerta sobre perigos. Mas o piloto, o verdadeiro piloto, deve ser o Espírito Santo. O problema é que muitos colocaram o Espírito no banco de trás e deixaram a mente tomar o controle. E assim não se voa no reino. Só se dá voltas em círculos cheios de análise, temor e paralisia. Você precisa voltar a colocar o Espírito no lugar que lhe pertence. Isso se consegue com um ato consciente de rendição diária, com uma oração que talvez você nunca fez, mas que pode mudar tudo. Espírito Santo, guia-me além do que eu entendo, quebra minha dependência da lógica, leva-me onde só se chega pela fé. Quando você faz isso, ativa uma nova sensibilidade, começa a discernir em vez de apenas pensar, a confiar mais no que sente na oração do que no que o medo te diz, a agir por direção, não por pressão. Quero te dizer algo do fundo do coração: você vai cometer erros, sim, terá momentos em que falhará, duvidará, não saberá se está ouvindo o Espírito ou apenas sua emoção. Mas isso não deve te deter, porque cada passo de fé te afina, cada erro com humildade te amadurece, cada vez que você escolhe confiar, mesmo falhando, você cresce. Então não se castigue se não fizer perfeito. Deus não busca perfeição, busca disposição. O Espírito não guia os que têm tudo claro, guia os que o seguem mesmo quando tudo é incerto. Te digo mais: viver pelo Espírito não é uma experiência mística reservada para poucos. É uma decisão diária, é um estilo de vida. É dizer cada manhã ao Senhor: hoje não quero ser guiado pelo que penso, quero ser guiado pelo que o Senhor crê de mim. Essa frase muda tudo, porque sua mente te lembra a sua história, mas o Espírito te lembra seu propósito. Sua mente te fala de seus limites, mas o Espírito te fala de seu poder. Sua mente diz: não posso. E o Espírito diz: comigo tudo é possível. Então a quem você vai ouvir? É tempo de tomar uma decisão, não uma decisão emocional, mas espiritual. Renda sua mente, sua lógica, seus próprios planos e deixe que o Espírito guie cada passo. Você não vai entender tudo, mas vai viver em paz. Não vai controlar tudo, mas vai ver milagres. Não vai evitar as tempestades, mas vai caminhar sobre as águas. E aí, exatamente aí,
começa a vida para a qual você foi criado. Número 5, a ansiedade espiritual, quando a fé se afoga em pensamentos. Às vezes não é uma falta de fé, mas uma fé que está se afogando. Uma fé viva, real, sincera, mas sepultada sob camadas e camadas de pensamentos, suposições, medos e inseguranças que não param de falar dentro de você. Você já sentiu que crê, mas não consegue parar de pensar? É como se uma parte de você estivesse convencida de que Deus está agindo, mas outra parte, mais ruidosa, não para de questionar, antecipar cenários, alertar sobre riscos. Isso não é incredulidade, é ansiedade espiritual. Não falamos aqui de um simples estresse emocional, mas essa tensão interna que surge quando seu espírito quer confiar, mas sua mente não permite. É como um coração que canta enquanto a mente grita. A ansiedade espiritual ocorre quando a alma se cansa de esperar e a mente toma o controle para fazer algo. Mesmo que esse algo não seja o correto, você começa a pensar demais, a imaginar futuros que não aconteceram, a analisar sinais que talvez nem existam, a buscar respostas em cada detalhe e termina exausto não fisicamente, mas espiritualmente drenado. Sabe por que isso acontece? Porque você aprendeu a reagir com a mente em vez de responder com a fé. Vivemos com uma pressão constante de que tudo deve se resolver rápido, de que tudo deve fazer sentido, de que, se algo não muda, é porque Deus não está agindo. Isso alimenta a ansiedade, uma ansiedade que não se acalma com descanso físico nem com distrações, porque nasce de uma desconexão entre o que cremos e o que pensamos. É possível ter fé e, ao mesmo tempo, sentir-se desesperado? Sim, é possível, porque a fé não é a ausência de luta, é a decisão de continuar crendo mesmo no meio da luta. O problema é que, quando a ansiedade se torna constante, começa a distorcer a voz de Deus. Você já não ouve com clareza, não ora com descanso, não espera com confiança. A fé se torna um esforço, não uma resposta natural. E é aí que muitos começam a desanimar. Não porque Deus não fale, mas porque o barulho mental não os deixa ouvir. Olha, até Jesus viveu momentos de angústia interna. No Getsemane, antes de ir à cruz, sua alma estava perturbada. Mas o que ele fez? Não ficou só com seus pensamentos. Orou, se apartou, se rendeu. Essa é a chave. Quando a ansiedade espiritual quer tomar conta, não lute contra ela com mais pensamentos. Lute com rendição. A mente quer controlar, mas o espírito só quer descansar. E quando você consegue fazer essa transição do controle ao descanso, algo profundo acontece, sua alma começa a ser governada pela paz, não pelo medo. A ciência mostrou que a mente em estado de ansiedade entra no chamado modo de sobrevivência. O cérebro ativa sistemas de defesa, a percepção se altera e perde-se a capacidade de tomar decisões com calma. Agora, imagine isso trasladado à sua vida espiritual. Quando você vive em ansiedade, sua fé também entra em modo de defesa. Já não se abre ao novo, não recebe o que Deus está falando, não flui com confiança, se fecha, se endurece, se torna religiosa, reativa, temerosa. Isso não é a fé que Jesus veio modelar. Ele disse: "Deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz." Não disse minha lógica, não disse minhas explicações. Disse minha paz, porque a paz não é a ausência de problemas, é a certeza da presença dele. Então o que fazer quando a ansiedade espiritual quer tomar o controle? Não corra, não pense mais, não busque sinais desesperadamente. Pare, respire, ore e fale com Deus como você é, sem filtros. Diga: Senhor, hoje não posso mais. Minha mente está cansada, não tenho forças, mas aqui estou e confio em Ti. Essa oração simples, sincera, é mais poderosa que qualquer análise mental. É importante entender isto. Você não está errado por sentir ansiedade. Não está em pecado por pensar demais. Mas está chamado a não ficar aí, a não viver dominado por isso, a não fazer da sua mente uma prisão quando Deus te chamou para viver em liberdade. Sua liberdade não virá de entender tudo, virá de confiar no que você já sabe, que Deus está com você, que Ele te ama, que Ele não terminou sua obra em você. E se hoje você decidir confiar,
sem esperar que a ansiedade desapareça primeiro, e se fizer do ato de confiar sua medicina contra a ansiedade, faça isso, comece hoje. Talvez sua mente ainda tente lutar, mas cada vez que confiar, estará enfraquecendo essa batalha. A fé não é só crer que Deus pode, é também crer que mesmo sem ver, Ele já está agindo. E isso tem o poder de acalmar qualquer tempestade, até mesmo a que se trava dentro de você. Número 6, a arte de soltar sem perder a esperança. Soltar, que palavra tão pequena, mas tão desafiadora. Em teoria parece simples, deixar ir, entregar, confiar, mas na prática soltar pode parecer perder o controle do pouco que te resta. Como solto algo que me importa tanto, como entrego sem temor o que me dói, o que me afeta, o que me define. Porque não nos enganemos. Soltar nem sempre significa deixar de amar, às vezes soltar é a forma mais profunda de amar. É dizer a Deus: confio isso a Ti porque sei que contigo está mais seguro que em minhas mãos. Soltar não é rendição, não é passividade, não é abandono. Soltar desde a fé é um ato de profunda confiança. É reconhecer que minhas mãos não são tão sábias quanto as de Deus. É entender que me agarrar a algo que não está no meu controle só alimenta minha ansiedade e apaga minha esperança. Há uma diferença entre soltar por desespero e soltar por fé. Quando você solta por desespero, faz com dor, com ressentimento, com resignação, mas quando solta por fé, faz com paz, com propósito, com a certeza de que Deus está atento e agindo. E se o que você está segurando é exatamente o que está bloqueando sua bênção? Às vezes estamos tão focados em que Deus mude a situação que não percebemos que o que Ele quer é mudar nosso coração em relação a essa situação. Aqui entra uma lição profunda. Deus não te pede apenas que solte o que te fere. Às vezes também te pedirá que solte o que ama. Lembra de Abraão com Isaque? Deus não pediu que sacrificasse seu filho porque queria tirá-lo, mas porque queria ensinar-lhe a confiar, mesmo com o que era mais valioso. E quando Abraão levantou a faca, sem nenhuma garantia, Deus interrompeu a prova e providenciou um cordeiro. Porque o que Deus buscava não era Isaque, era o coração de Abraão completamente rendido. Isso é o que o Senhor busca em você hoje. Um coração que diga: Senhor, se queres que eu deixe ir, farei. Se queres que eu espere, esperarei. Mas não forçarei nada que não esteja nos teus planos. Tu sabes mais que eu, vês mais que eu. És meu Pai. Soltar não significa perder a esperança. Significa parar de carregar algo que não pode mudar com suas forças. É como um pássaro que foi cuidado com amor, mas chega um momento em que você deve abrir a gaiola, não porque não o quer, mas porque entende que sua natureza não é viver preso. Assim, há situações, pessoas, decisões que Deus está te pedindo para abrir, não para que se percam, mas para que Ele as leve ao lugar certo. E aqui vem algo chave. Quando você solta, está fazendo espaço para o novo. Você está dizendo com suas ações: Senhor, confio que, se me pedes isso, é porque tens algo melhor, mais sábio, mais eterno. O ato de soltar é também o ato de se preparar para receber. Porque você não pode tomar o que Deus tem para você se suas mãos seguem ocupadas com o que não te corresponde carregar. Muitos crentes vivem frustrados, não porque Deus não esteja falando, mas porque seguem agarrados a algo que já não pertence a essa etapa. É como tentar usar a roupa de uma estação passada. Já não cabe, já não serve para o clima atual, e embora a tenhas com carinho, se insistir em vesti-la, terminarás desconfortável, limitado, fora de lugar. Soltar é parte do crescimento espiritual. É entender que cada coisa tem seu tempo e o que não se solta a tempo torna-se peso. Mas como soltar sem apagar a esperança? A resposta é esta: aprendendo a descansar na soberania de Deus. Você não sabe o que vem, mas Ele sabe. Você não entende o processo, mas Ele já viu o final. Você não tem controle, mas Ele nunca o perdeu. E quando isso se torna real para você, você solta sem medo. Porque sabe que Deus não é um destruidor de sonhos. É um Pai que te guia para aqueles que realmente te farão bem. Se algo não voltar é porque não fazia parte do seu propósito eterno. Se algo se transformar é porque Deus está fazendo novo. E se algo retornar será porque foi redimido pelo poder de sua mão.
Então não tema, solte com fé, com lágrimas se necessário, mas com a certeza de que o que é deixado no altar de Deus nunca se perde, apenas muda de forma, apenas se alinha com sua vontade. Hoje é o dia de descansar, de soltar esse pensamento, de liberar essa preocupação, de render essa relação, de entregar o que está te roubando a paz. Porque sua esperança não está no que você pode reter, está naquele que nunca falha. E quando ele vê que você solta por fé, abre os céus para você. Confie, solte, e verá que o que vem de Deus sempre supera o que você pensou perder. Número 7. Como ouvir a voz de Deus no meio do barulho mental. Uma das perguntas mais profundas que muitos crentes fazem em silêncio é: como ouço a Deus quando minha mente não para de falar? E é uma pergunta mais comum do que você imagina, porque nem sempre é a falta de fé que nos desconecta, mas o excesso de barulho mental que nos impede de discernir o que realmente vem do céu. Vivemos em uma era onde tudo compete pela nossa atenção: notícias, redes sociais, opiniões, pressões, pendências. E no meio desse torvelinho constante, buscamos a voz de Deus. Mas há um princípio espiritual que você deve entender com o coração: Deus não compete com o barulho, Deus sussurra, e para ouvi-lo você precisa aprender a silenciar o resto. O profeta Elias viveu isso na própria carne. Após uma vitória poderosa sobre os profetas de Baal, caiu em uma crise de medo e exaustão. Fugiu para o deserto, e nesse lugar, quando esperava que Deus falasse com fogo, terremoto ou vento forte, a Bíblia diz que o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos. Deus falou em um silvo suave e delicado, ou seja, no que é fácil ignorar se você não está quieto. E esse é o desafio hoje para muitos cristãos: como estar quietos em um mundo que exige movimento constante. Como fazer silêncio, não só ao redor, mas dentro? Porque o verdadeiro barulho que impede ouvir a Deus não está fora. Está nos pensamentos que não param, nessa voz que te lembra seus fracassos, nesse eco que repete seus medos, nessa ideia que diz que é tarde, que você não vai conseguir, que Deus não vai falar. Essa é a voz que você deve aprender a reconhecer e calar, não com força humana, não com mais pensamentos, mas com presença. Porque a presença de Deus não só traz respostas, também traz ordem ao caos interno. Quando você se expõe à presença dele, mesmo sem palavras, ele começa a alinhar sua mente com a paz, e nessa paz sua voz se torna clara. Mas como fazer isso? Como me preparo para ouvi-lo? Aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Ouvir a Deus não começa com os ouvidos, começa com a disposição do coração. Deus fala com quem está disposto a obedecer, não só com quem quer saber. Não é uma curiosidade espiritual que abre os céus, é uma humildade profunda que diz: fala, Senhor, que teu servo ouve e obedecerá. Se você entra em um momento de oração só para pedir explicações, talvez saia frustrado. Mas se entra dizendo: Senhor, fala-me o que quiseres, e farei o que disseres, mesmo sem entender tudo, então sua voz começará a ser clara, nítida, constante. E te digo mais, a voz de Deus nem sempre é uma frase completa. Às vezes é uma impressão no coração, uma palavra que se repete, uma paz repentina, um impulso a perdoar, uma inquietação santa que te leva a orar por alguém, uma sensação de que deve deixar algo para trás. Não busque misticismo, busque sensibilidade, porque Deus não precisa gritar quando seu coração já está inclinado a ouvir. E cuidado com isso. Muitas vezes, você espera que Deus fale no espetacular, quando Ele já está falando no cotidiano, naquela conversa com alguém que, sem saber, tocou exatamente o tema que você estava orando, naquela palavra que ouviu por acaso em uma mensagem, naquela música que te fez chorar sem saber por quê, naquele versículo que se repetiu mais de uma vez na mesma semana. Isso não é coincidência, é direção, mas se sua mente está cheia de expectativas humanas, você ignorará esses sinais. Por isso é vital aprender a calar a alma, e isso nem sempre se consegue com fórmulas. Às vezes você só precisa se sentar, fechar os olhos e dizer: Senhor, não vim pedir nada, só quero estar contigo. Se quiseres falar, aqui estou, mas se só quiseres me abraçar, isso também me basta. Nesse nível de rendição,
A voz dele se torna doce, constante, familiar e começa a te marcar. Você já não precisa de confirmações externas, porque o testemunho interior se torna forte. Já não depende de sinais desesperados, porque sabe que ele te guia no invisível. Aqui está a chave mais profunda. Deus não fala para te impressionar, fala para te guiar. E se você não está disposto a segui-lo, talvez por isso não o esteja ouvindo. Então faça da sua vida um altar, um lugar onde ele possa falar quando quiser, como quiser, sem ter que lutar contra seu barulho. Desligue o celular, desligue o julgamento, desligue a pressa e fique quieto até que a paz dele te fale. E quando falar, não duvide, obedeça, porque quando você aprende a reconhecer sua voz, nenhuma tempestade pode te confundir, e quando obedece sua direção, nenhuma mente ruidosa pode te deter. Esse é o princípio de uma vida guiada por Deus. Número 8. O inimigo usa sua mente porque não pode tocar seu espírito. Há uma razão pela qual o inimigo insiste tanto em te atacar nos pensamentos. E não é por acaso. Ele não pode tocar seu espírito. Não pode entrar onde habita o Espírito Santo. Não pode contaminar o que Deus já selou com sua presença. Então por que me sinto tão oprimido na mente? Porque há pensamentos que me inquietam, me perseguem, me esgotam. Porque o inimigo sabe que se conseguir tirar o foco da sua mente, poderá enfraquecer sua fé. Embora ele não possa apagar a luz que há no seu espírito, pode cobri-la com sombras mentais que nublam sua percepção da verdade. É um ataque estratégico, não físico, não visível. É mental, emocional, silencioso e muitas vezes disfarçado de pensamentos lógicos, racionais, até espirituais, mas que não vêm de Deus. Como identificá-los? Todo pensamento que gera medo, confusão, dúvida constante, condenação, autossabotagem ou desesperança não vem do céu. Deus nunca fala desde o temor, nunca guia desde a culpa, nunca empurra com ansiedade. O Espírito Santo convence, mas não acusa, corrige, mas não fere, desperta, mas não empurra. Então, se há uma voz que não te deixa dormir, que te exige, que te castiga, não é a voz de Deus, é o inimigo tentando usar sua mente como campo de batalha, porque não pode entrar onde você já foi selado, seu espírito. Aqui você deve entender algo vital: nem todo pensamento que entra na sua mente te pertence. A mente é um espaço espiritual aberto, por isso, a Bíblia nos diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade para decidir quais pensamentos ficam e quais vão embora. Você não é escravo das suas ideias. Você é templo do Espírito Santo. Isso significa que tem a capacidade de dizer: este pensamento não vem de Deus, não vou alimentá-lo, não vou repeti-lo, não vou aceitá-lo. Sabia que muitos dos ataques espirituais mais fortes não são eventos externos, mas pensamentos semeados em momentos de vulnerabilidade? Um recuerdo ativado de repente? Uma insegurança que aparece justo quando você vai dar um passo de fé? Uma dúvida que chega minutos após uma oração poderosa? Um pensamento negativo quando você começava a crer? Isso não é coincidência, é sabotagem espiritual. Mas você tem armas para resistir, e uma das mais fortes é a palavra de Deus. Não se trata de recitar versículos como feitiços, mas de crer com firmeza no que Deus disse. Quando o inimigo te disser: você não é suficiente, responda: tudo posso em Cristo que me fortalece. Quando sussurrar: você vai falhar de novo, afirme: aquele que começou a boa obra em mim a aperfeiçoará. Quando tentar te afundar com o passado, agarre-se a esta verdade: sou nova criatura, as coisas velhas passaram. Porque a palavra não é só informação, é espada, é escudo, é arma ofensiva. E com ela se quebram argumentos, se derrubam fortalezas, se desativam mentiras. Por que é tão importante entender isso hoje? Porque se você não reconhecer que o inimigo está operando na sua mente, vai continuar lutando com armas erradas. Vai achar que o problema é você, que está falhando, que não tem fé suficiente, quando na verdade está sendo atacado justamente porque está crescendo, avançando, despertando. O inimigo não persegue o que não é uma ameaça.
Se seus pensamentos estão sendo campo de batalha, é porque há um propósito em você que ele quer desviar, uma semente de grandeza que quer apagar, uma palavra de Deus que quer fazer você duvidar. Mas você não está sozinho. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, tem a palavra viva e tem a autoridade para dizer: até aqui. Hoje recupero minha mente e fecho as portas, volto a alinhar meus pensamentos com a verdade de Deus. Faça isso com intencionalidade. Não viva como vítima do barulho mental. Lembre-se, seu espírito está a salvo, mas sua mente precisa ser renovada cada dia. Não permita que o que não pode destruir sua alma te roube a paz. Não deixe que pensamentos semeados pela escuridão nuble o que Deus já acendeu em seu interior. Porque, embora o inimigo queira usar sua mente como campo de batalha, Deus quer usá-la como um altar, um lugar onde se ouçam seus pensamentos, onde se revelem seus planos, onde flua sua voz com clareza. E quando isso acontecer, o que antes te enfraquecia será a prova viva de que sua mente também pode ser um instrumento do céu. Número 9. O que acontece quando você decide confiar de verdade? Há momentos na vida espiritual em que não basta entender uma lição, é preciso decidir vivê-la. Confiar em Deus não é uma emoção passageira nem uma ideia bonita que repetimos quando tudo vai bem. Confiar é uma decisão profunda que transforma sua realidade de dentro para fora. O que acontece quando você confia de verdade? Não quando diz, não quando posta nas redes, mas quando vive no secreto, quando entrega o que mais dói, quando solta o que mais te assusta, quando cala a lógica e obedece mesmo sem ver. Aí, nesse ato invisível de fé, acontecem coisas poderosas que mudam sua história. Primeiro ocorre um milagre silencioso. Sua alma encontra descanso. Aquele peso que te oprimia no peito começa a se soltar. Aquela confusão constante começa a se ordenar. Aquela sensação de urgência de correr contra o relógio se transforma em calma. Porque confiar de verdade ativa uma dimensão de paz que não tem explicação humana. É como se, de repente, você parasse de remar contra a corrente e começasse a flutuar na direção certa, mesmo sem ver a margem. Depois você começa a ver clareza, nem sempre no externo, mas dentro de você. Já não precisa saber cada passo do caminho, porque o próximo passo se torna suficiente. Já não vive por pressão, mas por propósito. E suas decisões já não nascem do medo, nascem da direção. Essa é uma das evidências mais claras de que você está confiando de verdade quando já não reage, mas discerne, já não se sente obrigado a responder cada pensamento, não se altera com cada dificuldade, não entra em crise com cada atraso. Porque você sabe que o relógio de Deus não se atrasa, nem se engana. E então ocorre o mais poderoso. Seu entorno começa a se alinhar com sua fé. As portas que antes estavam fechadas começam a se abrir, as pessoas certas começam a aparecer, oportunidades que pareciam impossíveis chegam sem que você as force. Por quê? Porque quando você confia, está em sincronia com o céu, e o céu não precisa do seu esforço, precisa da sua fé. A confiança verdadeira não manipula, não empurra, não exige. A confiança descansa, espera e obedece. E isso abre caminhos onde antes só havia desertos. Escute com atenção, não estou dizendo que tudo será fácil a partir daqui. Confiar não te isenta do processo, mas garante que você não o viverá sozinho. E quando você sabe quem te acompanha, o processo deixa de ser uma tortura e se torna uma escola. Você já não vive perguntando por que isso me acontece. Mas o que queres me ensinar aqui, Senhor? Confiar de verdade também muda sua relação com o tempo. Você já não se desespera pelo que não chegou, porque sabe que o mesmo Deus que te fez uma promessa está preparando seu coração para recebê-la. E isso muitas vezes é mais importante que a própria promessa, porque o que se recebe antes do tempo certo vira peso, mas o que chega quando seu coração está maduro vira bênção duradoura. Aqui há algo que você deve saber. Quando decide confiar de verdade, você ativa heranças espirituais que estavam detidas. Sim, há coisas que Deus já preparou, mas que esperam sua confiança para se manifestarem. Há milagres que não precisam de mais oração, só de obediência. Há promessas que não precisam de mais palavras, só de rendição.
E como sei se já estou confiando de verdade? Quando você pode dizer com a alma tranquila: se Deus quiser, Ele o fará. Se não o fizer, ainda assim, o adorarei. Aí é onde o inimigo perde poder sobre você, porque já não pode te manipular com resultados, nem te semear a ansiedade com o se não acontecer, porque você sabe que sua confiança não está no milagre, está no Deus dos milagres. Confiar de verdade te torna invencível no espiritual, não porque não sinta, mas porque já não vive guiado pelo que sente, não porque não chore, mas porque aprende a chorar nos braços do Pai, não porque não fale, mas porque sabe que mesmo quando falha, Ele segue fiel. O mais belo de confiar de verdade é que você começa a inspirar outros. Sua paz contagia, seu descanso vira testemunho. Seu processo se transforma em palavra viva. E sem perceber, sua vida se torna uma pregação silenciosa que diz: sim, é possível confiar. Sim, é possível descansar. Sim, é possível viver sem entender tudo, mas sabendo que Deus nunca falha. Hoje não te peço que entenda mais, te convido a decidir, a dizer com o coração completo: Senhor, hoje entrego minha mente, meus pensamentos, meus planos e confio. E quando fizer, prepare-se, porque algo que estava parado começará a se mover, não porque você faça mais, mas porque, enfim, decidiu confiar de verdade. Número 10. A obediência como chave final da confiança. Confiar em Deus não é só um sentimento do coração, é uma ação da alma, e essa ação tem um nome: obediência. Depois de tudo que você ouviu até aqui sobre a mente, a fé, o descanso, o poder de soltar, há uma pergunta inevitável que o céu te faz neste momento: você está disposto a obedecer, mesmo sem entender? Porque no final a confiança verdadeira sempre se prova na obediência. Não no que dizemos, mas no que fazemos com o que Deus nos falou. Não na emoção que sentimos enquanto ouvimos uma mensagem, mas na decisão que tomamos depois de desligar a tela. O que você vai fazer agora com o que recebeu? Essa é a prova final. Não há como avançar espiritualmente se não estivermos dispostos a obedecer, porque obedecer é a máxima expressão de fé e dizer ao Senhor: não entendo tudo, mas creio em Ti. E é nesse ponto que muitos param, porque a obediência exige entrega. Às vezes exige renúncias, às vezes exige se mover na direção contrária à lógica, às vezes exige ficar quieto quando tudo ao seu redor diz para correr. Mas a obediência não depende das circunstâncias, depende da sua relação com Deus. Há coisas que você só experimentará depois de obedecer. Portas que só se abrem do outro lado do passo de fé. Respostas que só chegam quando você caminha por onde Ele te disse, não por onde acha mais seguro. Pense por um momento. Quantas bênçãos perdemos por desobediência envolta em desculpas? Não sinto paz, não tenho clareza. Não é o momento, mas no fundo, o que realmente acontece é que não queremos obedecer sem garantias. Queremos obedecer sabendo o resultado. Queremos que Deus nos mostre o final antes de darmos o primeiro passo. E isso não é fé, é querer ter o controle disfarçado de prudência. A fé que obedece não pede explicações, só precisa de uma palavra, de uma instrução. Isso basta. Quando Jesus chamou Pedro para caminhar sobre a água, não explicou como funcionaria, só disse: vem. E Pedro obedeceu, e enquanto obedeceu, caminhou sobre o impossível. Só quando olhou o vento e voltou à lógica, começou a afundar. Aí está uma lição: a obediência te sustenta onde a lógica te faria cair. Então o que Deus tem te pedido ultimamente? Que solte algo que ama, que perdoe alguém que te feriu, que inicie um projeto que não faz sentido para sua mente, que volte à presença dele com mais intimidade, que rompa com uma relação que você sabe que não te edifica, que descanse quando quer correr. Seja o que for, obedeça. Essa é a marca dos que confiam, e essa é a chave que abre o que hoje você ainda não vê. Porque cada vez que obedece, está dizendo em voz alta: creio em Ti mais que em mim, mais que em meus planos, mais que em meus medos, mais que em meus pensamentos. E quando o céu ouve isso, se ativa. A obediência provoca movimento no invisível. Faz o favor de Deus caminhar à sua frente, sua mão te respaldar, seus anjos te rodearem, e a paz que excede todo o entendimento te inundar.
Não pense mais, hoje é o dia, hoje é o momento, hoje você pode terminar este vídeo com uma decisão eterna. Porque não importa quanto tenha pensado, duvidado ou adiado, se hoje decidir obedecer, Deus pode redimir tudo e te dar uma nova oportunidade para viver, confiando, caminhando, avançando, não por vista, mas por fé. Obedeça e verá que o que parecia o fim de algo era apenas o começo do que Deus preparou para você. Número 11. Que esta palavra seja o princípio da sua transformação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi Deus quem te trouxe, com propósito, com intenção, com ternura. Cada palavra que você ouviu foi semeada com fé e oração, e não voltará vazia porque a promessa segue vigente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hoje você ouviu mais que uma mensagem. Ouviu um chamado a soltar, a confiar, a descansar, a obedecer, a caminhar de novo, mas não com suas forças, com a direção dele. Talvez nem tudo tenha mudado por fora, talvez as circunstâncias sigam iguais, mas dentro de você algo se moveu. Sua alma recebeu direção, seu espírito foi afirmado, e sua mente começa a se alinhar com o céu. E agora, o quê? Agora viva isso. Não fique com uma emoção bonita. Tome decisões, faça espaço para o silêncio, passe mais tempo com Deus que com seus pensamentos. Responda ao chamado que Ele te fez hoje, e verá como tudo que parecia fechado começa a se mover. Lembre-se, confiar não é algo que você faz uma vez. É uma decisão diária, um estilo de vida, uma forma de caminhar que grita a cada passo: eu sei em quem confiei. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe-me saber nos comentários, escrevendo minha confiança está em Deus. Escreva como uma declaração profética, um ato de guerra espiritual, um testemunho que pode inspirar alguém que chegue a este vídeo buscando um sinal do céu. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Este canal não é só mais um conteúdo. É um espaço onde muitos vêm cada semana para serem fortalecidos, receberem direção, se sentirem parte de algo maior. Sua inscrição não é um número, é um compromisso com sua fé, seu crescimento e com outros crentes que precisam disso tanto quanto você. Dê um like no vídeo se ainda não o fez, não porque me ajuda, mas porque estará ajudando o YouTube a mostrar esta mensagem a mais pessoas. Pessoas que esta mesma noite, enquanto você dorme, receberão palavra viva pelo que você fez com um simples clique. Obrigado por ficar, por confiar, por abrir seu coração ao que o Espírito Santo quis semear em você hoje.